Professores, professora Alfieri, professora Márcia, professora Alessandra, professora Patrícia, professora Elizabeth, todos aqueles que já tive a oportunidade em encontrar, vi que eu tenho também aqui, que temos também colegas do Sejan, Lúcia Gatti, vi aqui o Eugênio, vi aqui, corri aqui rapidamente. Muito obrigado. Quero agradecer ao mestrado e ao NASP pelo convite. Não canso em dizer que é uma honra fazer parte desses fóruns de discussão, das discussões do mestrado. E tenho certeza, professor Alfieri e professoras, que nós teremos um belo evento no próximo ano, né? Já vamos começar essa organização agora em parceria com o nosso querido Sejan. Eu vou tentar, a temática de hoje eu acabei propondo para as professoras, e eu acho que é uma temática que eu estou bastante envolvido em alguns projetos. Primeiro, porque é um tema de interesse meu, já e de estudo já há bastante tempo, já há um razoável tempo, e também devo trazer alguns dados aqui do que a gente vem fazendo no âmbito, principalmente da saúde pública, no universo, no universo CG. Pessoal, eu estou só com uma tela e nesse mundo que nem VUCA é mais, mas a gente trabalha com duas, três telas. Então, se quiserem me interromper, fiquem à vontade, mas depois que eu começar a apresentação aqui, provavelmente não vou enxergá-los mais com a mesma clareza, ok? Então, eu vou pedir, por favor, que vocês me digam se estão enxergando a minha tela. Sim, tá linda, tá ótima. Perfeito. Então, professores e colegas, o objetivo de hoje é justamente, e eu acho que isso foi percebido pela temática, pela proposta do título da nossa conversa, é ser de fato provocativo, né? Provocativo porque nós vamos falar de um tema rapidamente, que é um tema bastante presente nas discussões do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais, das gestões municipais, justamente porque tornou-se um caminho razoavelmente sem volta. Então, por isso que a temática do nosso diálogo de hoje é saúde digital, solução ou problema na esfera da saúde pública, né? Saúde digital, ou em todas essas temáticas, eu sempre gostei de agir dessa forma. Toda vez que a gente vai estudar, pessoal, e eu tenho certeza que todos vocês pesquisadores aqui e aqueles que estão iniciando na pesquisa ou que pretendem trabalhar com uma determinada área do conhecimento nova para muitos de nós, a gente sempre começa querendo entender do que se trata, né? Então eu gosto muito do 5W2H ou outras metodologias que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, para a gente poder entender de fato o que é saúde digital, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ou na sequência, por que tratarmos ou nos preocuparmos com determinada temática dessa relevância. E, lógico, com outras perguntas como quando, como, quanto custa e quem pode fazer parte desse processo. E eu acho que é justamente isso que a gente vai tentar aqui hoje, dialogar um pouquinho e trazer à luz o que vem sendo feito nos últimos anos, principalmente na última década, a respeito dessa temática. Então, a primeira pergunta, se eu tivesse numa sala de aula presencial, eu faria para todos nós o que é saúde digital, né? Saúde digital, pessoal, é muito mais, e eu tenho certeza que muitos de vocês já têm clareza disso, é muito mais do que telemedicina. Então, o termo mais comum que a gente costuma ouvir no senso comum, né, no meio popular, é que a telemedicina vem substituindo ou complementando os modelos de atendimento na esfera da saúde, em especial na saúde suplementar ou na saúde particular, mas agora penetrando na saúde pública. Mas saúde digital é muito mais do que telemedicina.
Então, existem inúmeros estudos, e aqui eu tenho um quadro que eu diria sintético, que tenta exemplificar as principais áreas de relevância, de atuação e de interesse da saúde digital. Mas se a gente for olhar um pouco mais a fundo, essas cerca de 8 ou 10 áreas, elas são hoje mais que 30 áreas que envolvem a saúde digital. Então, saúde digital é um grande universo, é um grande ecossistema que compreende, em síntese, o uso da tecnologia aplicada a esse nosso grande mercado, né? A esse nosso grande universo da saúde. E que envolve, entre outros, não sei se vocês conseguem visualizar o meu mouse, mas entre outros, sim, aqui a telemedicina, né? Então, a telemedicina ou a telesaúde, que consiste basicamente na utilização de meios de comunicação remotos para poder gerar ou promover consultas ou interações entre profissional e paciente, ou em muitas vezes entre um profissional do lado mais especializado e um profissional do outro menos especializado, mas também envolve um outro conjunto enorme de ações digitais que compõem, vamos dizer assim, esse grande universo. Então, eu vou tentar rapidamente citar alguns deles, que, na minha humilde opinião, são aqueles que estão um pouco mais avançados ou que estão um pouco mais visíveis, né? Então, quando a gente começa a falar de saúde digital, um dos subtemas mais importantes são os chamados dispositivos de saúde pessoal, né? E quando eu falo de dispositivos de saúde pessoal, na terminologia no inglês, que na verdade a gente acaba adotando no mundo inteiro, são os wearables, ou seja, os vestíveis, né? Cujo exemplo principal, talvez mais relevante, são os relógios, as pulseiras, as tags e, mais recentemente, os anéis, os adesivos ou outro tipo de dispositivo que, utilizando de tecnologia e utilizando de sensores e formas de medidas digitais, nos permitem, então, acompanhar basicamente ou prioritariamente sinais vitais. E só para que vocês tenham uma ideia como isso tem evoluído de maneira exponencial, há 10 anos atrás, poucos de nós, ou talvez quase nenhum de nós, pensava em ter um relógio, uma pulseira ou uma tag para monitorar frequência cardíaca. O máximo que se conseguia há cerca de uma década eram relógios utilizados diretamente para exercício físico, para mensuração de atividade física em atletas, e que permitiam então a mensuração de frequência cardíaca. Hoje os wearables estão altamente, vamos dizer assim, divulgados e são altamente utilizados e medem, entre outros, uma série de parâmetros que são conhecidos como parâmetros vitais ou medidas vitais. Então, entre essas destacam-se a frequência cardíaca, por óbvio. Então, nós temos relógios que medem frequência cardíaca, relógios que medem temperatura corporal, tags ou pulseiras também que medem pressão arterial. Recentemente, nós tivemos o lançamento do novo relógio da Apple, do Ultra, né, Ultra 3, que faz inclusive medidas, aferições de pressão arterial com acima de 70% de acurácia, conseguem medir níveis de estresse através da transmitância, né, da transmitância de sinal elétrico, que pode ser de fato impactada pela sudorese modificada em situações de maior ou menor produção de cortisol. Então, eu estou citando alguns exemplos, eu tenho a oximetria, né? O nível de oxigenação sanguíneo nos capilares periféricos. Então, esse mundo dos wearables vem se tornando
cada vez mais evidente e, o mais importante, cada vez mais viáveis, baratos e aplicáveis em uma série de situações. Já há, principalmente no meio privado, cirurgiões que entregam, quando o seu paciente não o tem, um relógio para o paciente no pós-operatório, para que ele possa, à distância, acompanhar a frequência cardíaca, a ocorrência ou não de febre, a oximetria de pulso, ou seja, a oximetria o grau de saturação de oxigênio das suas hemácias e mesmo outros parâmetros vitais. E isso já é altamente utilizado em dispositivos tidos como dispositivos clínico-médicos e mesmo em dispositivos de uso, vamos dizer assim, pessoal para outro tipo de atividade. Também a telemedicina ou a telesaúde, a realização de consultas, interconsultas e outros tipos de comunicação usando dispositivos é muito evidente, né? Todos nós conhecemos, e eu tenho certeza que muitos de vocês que têm planos de saúde suplementar já se utilizaram de teleconsulta remota para resolver tanto uma situação de uma dúvida, de uma urgência, de uma orientação, ou mesmo para consultas de especialidades. Então, a gente tem o uso da teleconsulta absolutamente disseminado em dermatologia, muito utilizado em psiquiatria, bastante utilizado na telepsicologia hoje em dia, telenutrição, na própria teleorientação farmacêutica. E aí, professor Alfieri, nós já temos fisioterapia online, né? Ou seja, orientação de práticas fisioterapêuticas utilizando o meio remoto. E aí eu vou fazer um breve parênteses nessa citação da forma de comunicação, porque isso entrou na vida ou no dia a dia da sociedade ou do cidadão brasileiro, e aí, independentemente praticamente do extrato social, porque por outros meios e não pela saúde. Então, eu tenho quase que certeza que a grande maioria de vocês não entrou em uma agência bancária no último ano, né? Algumas pessoas que aqui estão, mais jovens, nem sabem direito como é uma agência bancária, né? E não sabem como é uma agência bancária porque nós passamos por um processo transitório da utilização de ferramentas de comunicação e vamos dizer assim, do uso acompanhado, da utilização acompanhada de ferramentas digitais. uh, isso num processo evolutivo nas últimas 2 décadas, né? Há 20 anos atrás, as pessoas, quando queriam comprar uma pizza, ligavam para a pizzaria ou iam à pizzaria, né? Hoje, a grande maioria aqui não vai à pizzaria, né? Não vai ao banco e, ao mesmo tempo, não pede um veículo ou não vai a um ponto de táxi, e seria óbvio também que ela passasse a utilizar a teleconsulta como uma estratégia de complemento do seu cuidado, né? A transição bancária é um caso muito clássico em que muitos de nós mais experientes íamos aos bancos e ficávamos no banco simplesmente para sair com um papel com uma autenticação mecânica. E ela era mecânica, tá, pessoal? Ela fazia um barulhinho e grafava, né? Ela grifava e grafava o papel para que você levasse aquilo como comprovante. De repente, apareceu um tal do Posso Ajudar em um caixa eletrônico na entrada do banco e todos nós desconfiamos. E nesse momento que nós desconfiamos, alguns aceitaram o Posso Ajudar e passaram a usar o caixa eletrônico, e logo na sequência apareceu o tal do Internet Banking. Hoje, 95%, 98% das operações bancárias estão sendo feitas no Internet Banking. Mas por que eu estou puxando esse assunto no paralelo com a teleconsulta? Para dizer que saúde digital e principalmente teleconsulta não pode ser visto como substitutivo. Quando eu tenho um grave problema bancário, eu preciso ir falar com o gerente.
Eu não consigo resolver com o Internet Bank. Quando é algo um pouco menos grave, eu tenho que minimamente ir ao caixa eletrônico. E a gente tem que pensar nas estratégias de saúde digital e, mais especificamente, em teleconsulta, também da mesma forma. A saúde digital e a teleconsulta é uma estratégia complementar, é uma estratégia substitutiva quando o tipo de necessidade permite esse tipo de comunicação. Mas de maneira nenhuma nós teremos tudo acontecendo utilizando a teleconsulta, né? Nessa tela nós temos um modelo muito clássico da teleconsulta no meio privado e nós temos à esquerda um projeto, e eu vou citar rapidamente ao final, muito interessante da entrada da saúde digital e da teleconsulta na saúde pública, né? Esse exemplo de baixo é um consultório do Sejan que está dentro de uma unidade básica de saúde, realizando consultas, tanto do saúde da família, da equipe de saúde da família, como de especialidades, dentro de uma unidade básica, permitindo mais agilidade, permitindo mais economicidade e trazendo, portanto, a saúde digital e a teleconsulta para dentro da saúde pública. Um outro ponto interessante é o diagnóstico, né? A saúde digital também contempla estratégias de diagnóstico. E aí nós temos inúmeros momentos. Acho que o professor Alfieri citou a época do Covid, né, em que houve o processo transitório, então a velocidade do telediagnóstico foi absolutamente acelerada por conta da necessidade. Na época do Covid, nós não tínhamos muito como fazer o diagnóstico de outra forma, né? Porque nós tínhamos o perigo da transmissão, os profissionais estavam sim na linha de frente, mas muitos deles estavam afastados ou protegidos, por exemplo, uma gestante, e aquele recurso era muito rico, era muito caro, né? Era muito protegido. E, ao mesmo tempo, nós tínhamos pacientes que não podiam ou não deviam se deslocar. Então, nada melhor do que, por exemplo, usar sistemas de saúde online, né? Mas o telediagnóstico, e esse telediagnóstico acontecia por bots de WhatsApp, mas o de diagnóstico vai muito além disso. Então, hoje nós temos modalidades em que um médico assistente faz uma parte do ultrassom e um especialista acompanha o ultrassom por meio remoto, ou ele realiza um exame de imagem e, na verdade, esse laudo é feito por um ultra especialista na outra ponta. Nós temos aqui embaixo equipamentos muito interessantes e muito potentes, e hoje em dia já muito baratos, muito viáveis de serem colocados, inclusive na saúde pública, que permitem, com esse aparelho que a gente está vendo aqui embaixo, ele é um oftalmoscópio, ele é otoscópio, ele é dermatoscópio, tudo em um só. Porque, na verdade, ele é uma grande lupa digital. Então, um profissional menos, vamos dizer assim, menos tecnicamente competente em uma ponta, colhe a imagem e aquele profissional bastante competente analisa essa imagem e, hoje em dia, após essa imagem ter sido tratada por uma inteligência artificial. Eu estou em um evento aqui no Rio de Janeiro de inovação em saúde e vi há momentos atrás uma inteligência artificial funcionando em tempo real em um ultrassom que tem movimento. E a inteligência procura nessa imagem dinâmica, porque, pessoal, uma imagem estática é mais talvez provável da gente aceitar, né? É uma imagem estática, é uma foto. Eu mando para a IA analisa e fala: Rogério, esses pontos aqui nesse pulmão são sugestivos de uma pneumonia. Né? Agora, imagine numa imagem dinâmica, em tempo real, eu mexendo o ultrassom e, ao mesmo tempo, do outro lado, a IA trabalhando e dizendo: isso é coração, isso é lesão, isso é tumor. E as palavrinhas vão andando na imagem dinâmica. Tá? Isso não é sonho, isso não é previsão. Isso está acontecendo com startups que estão vendendo esse serviço e colocando esse serviço dentro de instituições
ou de estruturas hospitalares. E também um outro exemplo muito utilizado e que a gente também colocou na saúde pública são os eletrocardiogramas. Eletrocardiograma nada mais é do que um traçado, certo? Ele é um desenho. E nós sabemos do potencial, por exemplo, da inteligência artificial em analisar padrões e comparar padrão correto ou padrão normal e padrão anormal ou que tem uma variabilidade. Então, hoje nós temos, e acreditem nisso, na saúde pública do município de São Paulo, na região sul de São Paulo, do Capão e do Ângela, em todas as unidades básicas de saúde, eletrocardiogramas por livre demanda, sem limite de utilização e que dão uma resposta com laudo de um profissional em 5 minutos. A inteligência artificial separa os casos mais graves e prioriza em uma central de telediagnóstico remota com cardiologistas, e os casos mais graves, por exemplo, de uma FA, de um IAM, ela devolve em menos de 3 minutos. Ela diz: professor Alfieri, professor, o senhor está infartando. Não deixe o professor Alfieri sair daí, nem tire o eletrodo dele, porque o professor Alfieri está infartando. Imagine o que isso traz de benefício para o desfecho clínico. Né? E aí nós estamos falando só do desfecho clínico da saúde do professor Alfieri. Nós não estamos falando do impacto desse desfecho clínico para a economicidade e, vamos dizer assim, equilíbrio do sistema público. Tá? Só para citar como um exemplo. É só brincadeira, viu, Alfieri? Não estou aqui nenhuma, não é nenhuma praga aqui, viu, professor? Também temos muitos. A saúde digital também envolve dispositivos implantáveis. E este, tudo indica, deve ser uma grande tendência, que é a colocação de dispositivos. Então, aqui a gente tem uma foto daquele modelo que comercialmente se chama Libre. Eu acho que vocês já ouviram falar, ou quem aqui tem um parente, ou tem diabetes, sabe que existe um pequeno dispositivo que permite com que eu evite os múltiplos furinhos em uma ponta de dedo para fazer aquela aferição de glicemia 10, 15, 20 vezes ao dia, né? Com um único furo e um dispositivo para o Bluetooth, isso permite encaminhar para o seu celular, para o seu smartphone, medidas no intervalo de tempo que eu quiser. E a partir disso, também com outro dispositivo implantável, que pode ser uma bomba de disparo ou de dispensação de insulina, essa mesma inteligência pode corrigir os índices de glicemia, liberando a quantidade ou número de unidades exato de insulina para aquele paciente naquele momento a partir da medida. Né? Tudo indica que esses dispositivos implantáveis serão o grande futuro da saúde digital. A gente vai discutindo ao finalzinho um pouquinho sobre a ética desse uso de dispositivo, porque a partir do momento em que eu tenho um dispositivo que está medindo continuamente meus sinais, se alguém entrar nele, ele sabe exatamente o que eu tenho, o que eu não tenho, o que eu posso vir a ter. Né? O quão ético ou qual é o valor, e eu estou pondo valor aqui entre aspas, mas a gente também está falando do valor financeiro, qual é o valor que esse tipo de dado tem, por exemplo, para uma operadora de saúde, para um potencial contratante. Né? Se eu tenho grandes chances de evoluir para um quadro ruim, o meu contratante me contrataria? A minha operadora faria um seguro a que preço? A que custo? Com que franquia? Com que grau de sinistralidade? Só para a gente ir refletindo. Né? E eu tenho também, isso está muito evidente, o cirúrgico. Recentemente foi feita a primeira cirurgia em território nacional, com mais de 5.000, se eu não me engano, quilômetros de distância. Né? Então, são braços robóticos operando uma pessoa em uma região, e o cirurgião ultra especialista está a 5.000 quilômetros de distância, a 10.000 quilômetros de distância. Isso só é possível por conta ou da grande velocidade
da transmissão de dados, sem aquele típico delay, né, aquele atraso. Né? Eu não posso ter um atraso. Se eu estou tentando cortar algo e tiver um atraso, talvez eu corte outra coisa. Claro que todas essas ações de cirurgia robótica ainda têm sido feitas com um profissional presente e o ultra especialista à distância. Se algo der errado, professores e colegas, alguém entra para resolver o problema. Mas tudo isso que a gente está falando, eu não estou falando de previsões, eu estou falando de isso está em operação. Né? Está em operação em centros de excelência, está em operação nos Estados Unidos, no primeiro mundo, na Europa, mas já está em operação em muitos locais do Brasil. Né? E não menos importante, a informação e o conhecimento. Né? Então a gente precisa utilizar a saúde digital para o quê também? Para poder educar. E aí, educar quem? Educar os profissionais. Então, imaginem como é difícil garantir educação continuada e formação técnica para um profissional que mora no sertão do Piauí, com a mesma qualidade de alguém que está próximo à Avenida Paulista. Então, a saúde, ou a telesaúde e a teleeducação unidas, podem facilitar isso. Eu chego muito mais longe, com muito mais rapidez, com muito mais qualidade, com muito menos custo. Né? E consigo transmitir educação nesse formato. E não é só para o profissional. Né? A gente sabe que a adesão a um protocolo terapêutico, a adesão e a preocupação com o cuidado, principalmente uma doença crônica, depende da decisão do paciente. Então, a educação para o paciente. E, nesse sentido, a gente tem também um programa no município de São Paulo chamado Saúde da Família Digital SP.SP, que é um programa conduzido pelo Sejan, apoiado pela Secretaria. Na verdade, ele é um programa de idealização do Sejan, junto à Secretaria Municipal de Saúde, e que prevê colocar a saúde digital na saúde pública municipal brasileira. Hoje nós estamos com educação para o autocuidado para 600 mil habitantes da região do Capão Redondo e do Jardim Ângela, e esses habitantes são mais de 90% SUS dependentes. E aí vem nós que somos, né, professores da educação, nós temos que nos preocupar como educar o cliente final. Quem é o cliente final na saúde pública? É o paciente, é o cidadão SUS dependente. E não adianta, acabei de ouvir de um professor aqui, um médico, clínico geral, mas muito estudioso, endocrinologista também, que trabalha junto à Roche Diagnóstica, o seguinte: não adianta eu querer orientar o autocuidado ou educar um cidadão com a linguagem do profissional, certo? Eu não posso chegar para um paciente que está diabetes, que desenvolveu diabetes, e dizer para ele: olha, se por um acaso você sentir um odor cetônico, você pode estar com cetoacidose diabética. Se alguém disser isso para uma pessoa mais simples, que tem uma linguagem não técnica, sabe o que ele faz? Ele diz: esse cara está falando alguma bobagem. Não consigo nem prestar atenção. Né? Mas se alguém disser: olha, sabe quando você limpa a unha? Não tem aquele cheiro da acetona? Se por um acaso você sentir esse cheiro, à noite você está acordando muito para fazer xixi, né? Tem alguns momentos em que você está tendo um pouco de tontura, parece que você tem fraqueza. Então, há necessidade que a educação para o autocuidado ela passe por um alinhamento de linguagem e de conceito para o mundo moderno. Né? Quem aqui hoje, quando compra um televisor, e aí os mais experientes vão lembrar disso, ou uma máquina de lavar roupa, lê o manual? Ninguém lê o manual. Então, por que eu vou esperar que um paciente de uma doença crônica, um hipertenso, receba uma orientação de um professor catedrático falando terminologias técnicas? Sabe o que esse paciente gosta? De TikTok.
Sabe o que que esse paciente gosta? De Instagram. Então, a forma de ensinar tem que ser assim, ó. Tem que ser tiktokiana, tem que ser instagramável, tem que durar 1 minuto, porque depois de 2 minutos, ele vai fazer outra coisa ou ele rola para cima. A nossa vida hoje é assim. Dói no coração, professores, a gente pensar que aquelas nossas Bíblias, eu sou da Bíblias que eu digo Bíblias técnicas, né? Eu sou da época do Goodman e Gilman, quem é daqui da farmacologia ou é da saúde vai lembrar dele, aqueles livros de 700, 800 páginas, com letras pequenininhas, poucas ilustrações, e que a gente consumia aquilo, esse tempo passou. E não quer dizer que as pessoas não querem mais aprender. Elas querem aprender do jeito que para elas é palatável aprender e do jeito que elas foram ensinadas a aprender. Né? Então a gente não pode dizer, não existe mais espaço para aula de 4 horas, não existe mais espaço para orientação técnica, clínica de 20 minutos. Tem que ser rápido, tem que ser curto, tem que ser objetivo, tem que ser ilustrado, tem que ser lúdico. E esse também é uma parte desse nosso projeto. Nós criamos mais de 500 conteúdos educacionais distribuídos por linhas de cuidado que estão presentes nesse programa Saúde da Família Digital. Eu acho que não dá para ver o tamanho aqui, mas tem um deles aqui, ó. Depois eu mando para vocês, professores, que é um quiz do milhão. Quem é que lembra do Silvio Santos fazendo o show do milhão? Então imaginem duas pessoas brincando de show do milhão e aprendendo o que é laqueadura e vasectomia num planejamento familiar. Né? Não é que ele vai ler um texto sobre vasectomia e laqueadura, ele está assistindo uma brincadeira. E é claro que no ambiente familiar, alguém vai brincar sobre isso e o conceito da laqueadura, a ética da laqueadura, os processos relacionados vão ser aprendidos da mesma forma. Tudo isso, pessoal, só funciona se a gente tiver, e aí eu queria trazer esse termo para vocês, para aqueles que ainda não viram, para que vocês guardem com carinho, a chamada interoperabilidade. Nós somos um país continental que tem um grave problema. Sabe qual é o grave problema? Cada um tem uma informação que está com uma estrutura de saúde ou com um profissional que o cuida, ok? Existe ainda muito pouca iniciativa de interoperabilidade de dados. Então, hoje, por exemplo, se eu sou atendido em São Paulo pelo Sejan em uma unidade, e por um acaso eu sofro um atropelamento na Zona Leste, provavelmente quem me atender na Zona Leste não vai saber quem é o Rogério. Não vai saber, por exemplo, se o Rogério está sob tratamento da sua hipertensão, tomando uma doses cavalares de um antihipertensivo que podem impactar sensivelmente em uma cirurgia que eu vou ter que fazer por conta da, vamos dizer assim, da não regulação do fluxo sanguíneo e da pressão arterial. Né? São poucas ainda as iniciativas. Nós estamos falando da maior cidade do país e de regiões da maior cidade do país. Imaginem o que acontece se essa pessoa for para o mesmo sertão do Piauí ser atendida. Né? E muitas vezes ela tem até outro CNS, outro cartão nacional. E aí os dados não conversam. Então é fundamental que para a gente conseguir seguir, então, na interação do relógio, na interação dos medicamentos, das cirurgias, da comunicação, das linhas de cuidados, que a gente interopere isso. Em países que já fizeram isso, como por exemplo a Áustria, não importa se a pessoa está na saúde privada, se a pessoa está na saúde pública, se está no hospital A ou na unidade B. Os dados são do paciente. Estão numa wallet ou numa carteira do paciente e isso é compartilhado toda vez que ele requer um serviço, claro, por óbvio, com a permissão deste paciente. No Brasil, a gente tem ainda muita dificuldade, que muitas vezes a gente faz um exame num hospital, pede o exame do hospital e o hospital não te entrega o exame.
O exame é seu. O exame não é do hospital. Independente de quem o pagou, o exame, o resultado do exame é propriedade do paciente. Então, interoperabilidade tem que acontecer. Então, o que é saúde digital? Acho que deu para a gente ter um panorama, né? Então, saúde digital é tudo isso e muito mais, né? Nós nem falamos aqui, eu citei muito brevemente a inteligência artificial, mas a inteligência artificial agora entra, como eu brinco, com os dois pés na porta, né? Então, não há mais espaço para se trabalhar sem inteligência artificial. Eu ainda sou resistente, né? A gente ainda resiste, muitos de nós, mas a gente sabe que é um caminho sem volta. Não tem mais como a gente retornar disso. Por quê? Para análises comparativas, para o uso de dados combinados, não há nada mais capaz do que ela. Desde que bem treinada, desde que bem orientada, não há nada melhor do que ela. E por que fazer saúde digital? Por que utilizar a saúde digital? Em primeiro lugar, porque essa inversão da pirâmide etária já é absoluta realidade. Então, nós estamos aqui em 2025 e o turning point, ou seja, o ponto de virada, é em 2030. Em 2030, nós teremos mais pessoas com 60 anos ou mais do que com 14 anos ou menos. Qual é a característica da pessoa, do indivíduo com 60 anos ou mais? Primeiro, ela costuma ter mais dificuldade de locomoção. Concordam comigo? Se locomover é mais custoso em termos de saúde e é mais custoso, aí se a gente falar em termos econômicos. Então eu preciso conseguir chegar em pessoas que vão ter mais dificuldade de deslocamento. Quando a gente soma isso à questão da sustentabilidade ambiental, fica mais grave ainda. Se eu tiver uma pessoa podendo ser atendida, e lembre-se bem, frisem bem, eu não estou dizendo que a saúde digital ou a teleconsulta é substitutiva, ela é complementar quando é possível ela ser complementar, e ela é substitutiva quando é possível ela ser substitutiva. Quantos por cento dos pacientes que chegam a uma unidade básica de saúde vão até essa unidade para trocar receita? Será que a troca de um receituário, de um medicamento de uso crônico, requer que esse paciente perca um período de trabalho, se desloque por transporte público, tenha o gasto, arrume alguém para ficar com os filhos, né? Tenha que reorganizar a vida para simplesmente se deslocar, esperar 2, 3 horas e trocar um receituário? Ou isso pode ser feito por uma teleconsulta ou por uma teleorientação, né? Então, a pirâmide etária é uma grande variável. E para nossa surpresa, pessoal, nesse programa que eu citei para vocês no Jardim Ângelo, no Capão Redondo, a nossa principal preocupação eram os 60 a mais. Nós pensávamos assim: eles não são nativos digitais, eles não sabem usar um celular e eles não querem ser atendidos por TV. Eles querem ser atendidos por gente, né? Mas humanização, a gente percebeu com eles, não significa obrigatoriamente presença física. Porque em uma tela eu estou conversando com vocês e eu estou olhando para vocês. E vocês estão olhando para mim. E muitas vezes esse olho no olho é maior do que ocorre em muitos dos consultórios privados e públicos da saúde suplementar ou pública brasileira. Porque esse médico que lá está, ele é interrompido por uma enfermeira, ele tem que lançar prontuário em um computador. E aqui é olho no olho. Apesar de distante, é olho no olho. E a gente tem tido uma adesão absolutamente fantástica dos idosos ou das pessoas com mais de 60 anos de idade. O outro motivo para a saúde digital é a estrutura continental do Brasil. Nós temos distanciamentos que chegam a mais de 4 mil quilômetros. Ó. Se a gente pegar aqui Porto Alegre e Boa Vista, dá mais de 4 mil quilômetros. Eu não consigo ter especialista em todo lugar. Imagine para uma pequena cidade localizada, de novo, no sertão do Piauí, se um determinado paciente neurodivergente precisa de um neuropediatra.
Como é que essa cidade coloca um neuropediatra se lá o N são 3 pessoas? Como é que ela contrata? Como ela mantém, né? Com os modelos de saúde digital, eu posso manter, vamos dizer assim, as ultra especialidades em centros mais custosos e com mais consumo e ofertar isso para as pontas, né? Hoje nós temos dezenas, centenas de médicos especialistas atuando por via remota no Sejam. E, ao mesmo tempo, olhem que interessante, muitos deles são provenientes e moram em locais onde não há pressão de demanda. Então, a contratação também consegue ser menos custosa. Eu contratar um neuropediatra ou um cardiologista em São Paulo é muito mais caro do que contratar um cardiologista no Maranhão, né? E esse cardiologista do Maranhão consegue uma oportunidade de empregabilidade e geração de renda trabalhando em casa, com qualidade de vida, e quem trabalha em casa com qualidade de vida e ganhando bem, trabalha com um sorriso no rosto. Trabalha melhor, atende melhor, está mais disposto. Então, o outro motivo seria também o distanciamento. E aí a gente vai para o como, né? Como fazer saúde digital? Porque a gente sabe como fazer saúde presencial. Então, como seria possível fazer saúde digital? E aí talvez esteja o maior desafio de todos. Por quê? Porque quando há um modelo, quando há um protocolo, quando há uma norma técnica, quando há uma bibliografia, quando há história, você acompanha. Você pega o que está acontecendo, faz discretos ajustes e acompanha. E quando não há? Quando não há, você cria. E toda vez que você cria, é empírico. Você erra, você corrige, você acerta. Você erra de novo, você corrige a rota e aí você acerta mais um pedacinho. Então, para funcionar a saúde digital, é necessário que a gente tenha paciência, né? Tudo que começou e é novo, nós vamos ter uma grande resistência, vão ter uma série de pessoas que vão dizer que isso é balela, que isso não dá certo, que isso é tendência, que daqui a pouco desaparece. A internet banking desapareceu, o Uber desapareceu, o iFood desapareceu, então a teleconsulta, sinto muito, ela não vai desaparecer. Né? Ela não vai ser substitutiva, mas ela vai fazer parte, já faz parte das nossas vidas. E para a gente pensar no como, a gente tem que retomar ali, eu peguei ali ó, até de um TE intensivo, os princípios do SURS, os doutrinários, né? A integralidade, a universalização e a equidade, e depois os organizativos, né? A regionalização e a hierarquização, a descentralização e o comando único e a participação popular. Como é que eu, usando e garantindo esses princípios, eu coloco a variável da saúde digital no jogo? Olhem como ela é importante. Como é que eu consigo dar equidade hoje sem saúde digital? É real equidade? Não. Eu não consigo ser equitativo sem ter, porque eu não consigo chegar onde eu deveria. Eu não consigo dar a qualidade e, vamos dizer assim, a profundidade para todos. Né? Da mesma forma, em muitas regiões, ou em muitas situações, eu não consigo universalizar. Né? Eu não consigo porque como é que chega um especialista em uma comunidade indígena? Há programas específicos para comunidades indígenas, ribeirinhas da Amazônia. Claro que há, mas você vai me dizer que o mesmo tipo de atenção e recurso que é ofertado em um serviço público de um bairro de São Paulo é o que acontece em uma comunidade ribeirinha? Não é. Então eu preciso sustentar os princípios do SUS e aí surge esse case que eu quero gastar os últimos minutinhos aqui comentando um pouquinho com vocês. Então, o que é o Saúde da Família, para explicar um pouco como, né? O que é o Saúde da Família Digital.sp? Ele é um ecossistema.
Então, ele é uma integração entre, lógico, o SUS, uma iniciativa da cidade de São Paulo, da Secretaria de Saúde de São Paulo, que está, por enquanto, implantado apenas em duas regiões, no Jardim Ângela e no Capão Redondo, tá? Já estamos há quase 2 anos com esse processo em fase de em processo de maturação, com o apoio de uma empresa de tecnologia chamada Galileu Saúde 360, e que visa impactar positivamente a vida de milhares de paulistanos, colocando São Paulo como referência na saúde digital pública no mundo. Saúde digital privada tem um monte, saúde digital pública tem pouco, tá? E ele vem por quê? Ele vem porque, em primeiro lugar, cada sistema falava uma linguagem, né? Quando eu fazia, muitas vezes, mesmo que, apesar de que dentro do universo sejano nós já tínhamos, antes do programa, o fluxo de informações sendo conjugado, complementado, integrado, interpretado, né? Então ele interopera os dados, ele integra o cuidado. Por que integra o cuidado? Porque o objetivo dele é: eu pego a atenção primária, eu pego a especializada, eu pego a urgência e emergência e integro, crio uma jornada do paciente. Não importa onde ele foi, eu consigo combinar os dados. E imaginem para o profissional da saúde, quando ele tem esses dados, a jornada do paciente completa. Fica muito mais assertivo, muito mais rápido, muito mais barato e muito mais fácil tomar uma decisão de uma conduta clínica. Eu precisava democratizar o acesso e eu precisava enxergar a jornada e, mais do que isso, construir poder preditivo. Esse é um outro ponto fundamental da saúde digital. Ou seja, eu combino dados e digo, vou pegar de novo o professor Alfieri, professor. Eu digo, professor Alfieri tem ido muito ao BS, ok? Tem ido bastante à UPA com queixas recorrentes de dor de cabeça. Ele fez um questionário, professor, e apareceu um quadro sugestivo de hipertensão arterial, certo? E a partir desse quadro dele, como eu classifico, professor Alfieri? Por exemplo, como um potencial hipertenso leve, tá? E aí eu vou fazer o quê? Eu preciso acompanhar o professor Alfieri. Por que eu preciso acompanhar o professor Alfieri? Porque se o professor Alfieri agravar essa hipertensão, descompensar essa hipertensão, vai ser ruim para o professor, certo? Ele pode ter um quadro cardiovascular por conta da hipertensão. Então, o desfecho clínico é ruim e para o Estado é péssimo. Porque se o professor Alfieri agravar e tiver um acidente vascular, ele vai custar algumas dezenas de milhares de reais para o Estado. E esse dinheiro que poderia ser gasto na promoção e na prevenção vai ser gasto na correção do professor Alfieri. Então eu preciso criar indicadores que permitam o poder preditivo. E com isso, junto à Prefeitura de São Paulo, nós criamos uma roda, que eu vou citar muito rapidamente aqui, para tentar não me alongar e dar tempo para a gente discutir, tirar algumas dúvidas e bater um papo. Em primeiro lugar, nós colocamos consultórios digitais nas UBS. Toda UBS do Sejan, no Capão e Ângela, tem um consultório lá dentro. Esse consultório, ele é necessário para a transição digital. Ele é o caixa eletrônico na entrada do banco, né? Antes de dizer use o seu celular, eu tenho que dizer venha até o caixa eletrônico que eu ajudo você a resolver. E hoje eu consigo atender muitos pacientes nas UBSs e em uma das UPAs de livre demanda, né, que chegam imediatamente, tá? Só para vocês terem uma ideia, os verdes e azuis, se eu não me engano, e aí se tiver alguém aqui que tem esse número mais correto, me avise, mas correspondem em algumas situações até 70% das pessoas que chegam a uma UPA. Ou seja, elas não deveriam estar lá, elas não precisariam estar lá, mas elas estão lá. Se elas estão lá, por que não atendê-las em um modelo que é resolutivo, é rápido e é mais barato, que é um consultório digital, cujo médico está à distância e ela está no consultório? Nós implantamos um pronto atendimento remoto 24/7. Vocês têm ideia o que é isso, pessoal? Vocês sabem aquilo que a gente tem no convênio de quer falar com o médico, clique aqui?
Esses 600 mil habitantes têm isso hoje. Eles entram no eSaúde SP e clicam, quero falar com o médico. Eles são direcionados para o enfermeiro, são triados e são direcionados para o médico, que atende eles por teleconsulta no app público, né? Nós temos também o mapeamento inteligente epidemiológico da população, nós temos um HRA, um Health Risk Assessment, ou seja, um conjunto de perguntas e respostas que o paciente, ao adentrar no programa, responde e que o qualifica, o classifica, o estratifica e o coloca como possível vinculado a uma linha de cuidado. Como eu disse lá do professor Alfieri, ele foi respondendo, eu disse, opa, chance dele ser hipertenso. A partir desse momento, eu começo a educar o professor Alfieri, diferentemente, agora a Patrícia, hein, Patrícia? Diferentemente do que eu vou educar a professora Patrícia. Porque a professora Patrícia não é hipertensa, ela é diabética. Então, o conteúdo que vai ser enviado para o professor Alfieri assistir é sobre o uso do sal. E o conteúdo que vai ser enviado para a professora Patrícia assistir vai ser dos cuidados com a glicemia, né? E, ao mesmo tempo, esse sistema é bidirecional, pessoal. A assistente virtual do sistema, que se chama Lívia, ela se chama Lívia porque Lívia era a filha do Galileu Galilei, e Galileu Galilei foi aquele que afirmou, apesar de ter sido praticamente apedrejado, né, muito criticado, que não era a Terra o centro do universo, e sim o Sol. E o que a gente está querendo dizer é que quem está no centro do cuidado não é a estrutura, não é o equipamento, e sim o paciente. E a Lívia vai fazer perguntas para vocês. Ela vai entrar amanhã e vai falar: oi, professor Alfieri, vi aqui que você foi classificado como hipertenso leve. Tome cuidado com a alimentação do sal. Mas me diz uma coisa: quanto você está pesando hoje, professor? E você vai dizer o peso. Na semana que vem, a Lívia vai perguntar a mesma coisa. E ele vai criando um gráfico do peso do professor Alfieri. Se por um acaso esse peso subiu e ultrapassou uma linha de controle, ele dispara um trigger e diz: opa, professor Alfieri está engordando muito, Alfieri. E como ele é hipertenso, será que ele está acumulando líquido? Será que ele está ganhando peso por acúmulo de líquido? Pode ser. Se for por isso, ele vai agravar. Ele vai custar para o Estado e vai ter um prognóstico pior. Vamos ligar para o professor Alfieri. E aí uma enfermeira entra em contato e tenta entender se os medicamentos estão sendo tomados corretamente e assim por diante. Então, tanto a educação personalizada como a interação e monitoramento remoto é feito entre as jornadas presenciais, entre os encontros presenciais. Todos os profissionais desse programa são treinados em saúde baseada em valor, que esse é um outro ponto para a economicidade do sistema, e eu acho que vocês têm coisas muito legais aí que vocês estudam nesse sentido. Então imagine o seguinte, todo profissional deve ganhar por hora? O que vocês acham? Não, depois a gente responde, mas será que o médico não deveria ter uma remuneração variável em função do quanto ele cumpre de protocolo? Se ele adere ao protocolo municipal, se ele adere à política pública e até como os pacientes o avaliam, né? Então a gente tem um modelo em que a gente consegue ter a saúde sustentada e baseada em valor, ou seja, melhores são mais valorizados do que aqueles que cumprem menos as suas obrigações. E para tudo isso acontecer, a gente precisa de uma transição digital, né? A gente precisa de alguém ensinando as pessoas, assim como houve o Posso Ajudar ali no caixa eletrônico do banco, eu preciso de alguém dizendo, dentro da UBS, olha, vem aqui, eu vou te ensinar a baixar um app que vai ajudar você a cuidar melhor da sua saúde. Isso que eu quis dizer da jornada. Então, o que está aqui embaixo é o que essa paciente é uma paciente real, tá? Ela é diabética e hipertensa, 41 anos. Tudo que está abaixo da linha é o que ela fazia. Com a chegada da saúde digital, ela fez tudo o que está acima da linha. Vocês estão vendo que entre os eventos brancos há eventos azuis?
Os eventos azuis só são possíveis por conta do digital. E quando a gente junta uma jornada física com uma jornada digital, a gente chama essa jornada de phygital, tá? É a mistura do físico com o digital e é a tendência que a gente tem para a saúde do futuro. Quais são as tendências? Eu não sei se vocês conhecem o Gartner e outros analisadores de tendência. Então, esse gráfico aqui é de 22, mas já em 22, tudo que está em verde eram tendências. Olha o que se dizia em 2022. Está no hype, realidade aumentada em cirurgia já é realidade. Chatbot para poder acompanhar e tratar as pessoas já é realidade. Dispositivos digitais de diagnóstico já é realidade. Drogas de impressão 3D, que seria a construção de moléculas farmacológicas, não por construção química, mas sim por impressão molecular, já é realidade. Então, esse gráfico vem mostrando para onde a gente deve, ele tenta mostrar o que a gente deve caminhar. Olha, dispositivo de saúde vestíveis, os wearables, né? Plataformas de atendimento remoto, apesar de eles terem indicado que não havia muito progresso, olha o que está acontecendo hoje em dia, né? Olha aqui, ó, companheiros robôs. Estão vendo aqui? Eu não sei se vocês viram essa semana. Foram vendidos os primeiros assistentes do lar robôs, que tiram a roupa do cesto, colocam a louça na máquina, ajudam no cuidado com animais e crianças dentro do ambiente do lar, né? Então, e para a gente ir encerrando, e depois a gente pode continuar conversando muito sobre isso, os benefícios são claros, né? Primeiro, a inclusão. É a saúde digital que permite a gente incluir as pessoas que estão distantes, as pessoas que estão acamadas, as pessoas que estão impossibilitadas de deslocamento, ou que estão privadas até economicamente desse chegar. Muito importante os custos. A saúde digital é bem mais barata do que a saúde presencial, principalmente porque ela trabalha muito na promoção e na prevenção, mais do que no evento isolado, né? Então, ela é muito mais barata. Eu consigo atender mais gente com menos dinheiro, né? A flexibilidade, porque eu posso ser atendido e atender de onde eu quiser e quem eu quiser e na hora em que eu quiser. Então, isso permite qualidade de vida. Nós sabemos que hoje em dia a gente tem muitos profissionais que não aceitam mais abrir mão no pós-pandemia, né, professores, do modelo que eles aderiram de jantar em casa, de fazer o esporte à noite, de estar mais com a sua estrutura familiar. E o poder preditivo, né? A combinação de dados usando os sistemas digitais permite a gente incorrer em menos erros, né? Imaginar ou calcular, acho que não é imaginar, calcular um pouco mais quais são os reais riscos, qual é a real probabilidade do desfecho A, do desfecho B, da evolução para o quadro A e do B. Mas quais são os riscos? Tem risco, né? Tudo que é novo tem risco. Em primeiro lugar, aqui, ó, do lado direito, o uso indiscriminado. De novo, assim como telesaúde, perdão, como teleeducação não resolve tudo, né? Você seria operado por um médico que aprendeu apenas por via remota? Claro que não. Tem a sensibilidade, tem a cirurgia, tem a, a, a habilidade instrumental de conduzir aquele processo. Então, não podemos usar indiscriminadamente e nem inadequadamente, né? Querer resolver questões que não são possíveis serem resolvidas por meio remoto, através de meio remoto. Mas esses dois da esquerda, para mim, são os mais importantes, né? Em primeiro lugar, a proteção dos dados. Nós temos agora a LGPD, mas quando a gente fala de dados de saúde, esses dados são muito sensíveis. E eu não sei se vocês lembram de um filme, aqueles que não assistiram, por favor, assistam, que se chama Gattaca, Gattaca, tá? Que são as Ah, bases
púricas e pirimídicas do DNA, né? A com T, C com G, A com U, não sei se vocês lembram disso, mas até lá se falava disso. Porque se os dados vazarem, quem venderia para você um seguro de saúde? Quem te contrataria se o seu risco de ter um acidente vascular ou um tumor for muito aumentado? Né? Qual seria o valor que te cobrariam para algo? Então, a proteção do dado é fundamental. E em segundo, e na sequência, e por último, as questões éticas da saúde digital. Né? De quem são esses dados, o que eu posso, não posso, devo e não devo fazer. E isso é próprio, na minha opinião, de descobertas. Né? Toda vez que algo é muito novo, as questões éticas vêm à tona. Vocês, os mais experientes, vão lembrar da novela O Clone e do projeto Genoma, o que isso gerou de discussão na sociedade. E hoje as coisas já estão razoavelmente estabelecidas, aqueles antiéticos e fora da curva foram limados da sociedade. Eu não sei se vocês se recordam daquele pesquisador que pegou um navio e foi produzir um clone em águas internacionais para não poder ser sancionado por nenhuma autoridade. Né? Então, os aspectos éticos têm que ser muito bem tratados para a gente saber o que deve, o que não deve, o que pode e o que não pode fazer. Quem quiser conhecer um pouco mais qual é a estratégia de saúde digital para o Brasil, existe um documento do Ministério da Saúde, está aqui. Depois eu mando, professoras, essa apresentação para vocês. Aqui está o link da BVSMS, e ele diz quais são as estratégias evolutivas. A doutora Anistela Haddad é a secretária executiva da diretoria, eu acho que é esse o cargo dela, de saúde digital, vem fazendo, na minha modesta opinião, um belo trabalho de implantação da saúde digital no cenário nacional, assim como a Secretaria Municipal de Saúde, que é fundamental dizer que tem um papel de vanguarda mesmo, de ter apostado mesmo, de estar apostando mesmo nesse projeto, e dá para vocês conhecerem um pouco mais o que vem sendo dito de saúde digital. Ok? Eu acho que era isso, pessoal. Eu sei que eu passei um pouquinho aqui, eu acho, professores, mas tentei ser o mais breve possível. Não, imagina.